Oi, gente! Vocês estão aqui comigo hoje, meio-dia, almoçando com a otorrino, olha só. Hoje vai ser um assunto muito legal e que gera bastante dúvida, que é rinite alérgica e rinocinusite. Vocês já pararam para pensar que todo mundo acha que tem rinocinusite? Todo mundo chega no consultório, ai, doutora, eu tô com sinusite, isso não é alergia, isso é sinusite. Vamos entender um pouco mais sobre essas duas doenças que atacam o nariz? Eu vou começar falando sobre rinocinusite. Por que que a gente fala rinocinusite e não sinusite? Porque as doenças que acometem aqui os seios da face, essas doenças inflamatórias que acometem os seios da face, elas não vão poupar o nariz. Então, rinocinusite é uma inflamação não só dos seios da face, e também do nariz. Então, sim, a maneira correta da gente falar disso é falando em rinocinusite. As rinossinusites são uma inflamação que pode ser infecciosa ou não infecciosa. Infecciosa quando a gente tem vírus, bactérias, fungos, e não infecciosas, quando não tem nenhum tipo de comprometimento de bactéria, vírus ou fungo. Então isso tem que ficar claro, a rinocinusite é uma inflamação tanto dos seios da face quanto do nariz e muitas vezes pode não ser infecciosa. Como a gente faz o diagnóstico de alguém que tem rinocinusite? O que a gente precisa para esse diagnóstico? Pessoal, o diagnóstico da rinocinusite ele é clínico, baseado na história do paciente. Para a gente fazer esse diagnóstico, são dois critérios obrigatórios. O paciente ele precisa ter ou meleca no nariz ou obstrução nasal. E além disso, ele tem que ter mais alguma coisa. Por exemplo, dor de cabeça, pressão na face e tosse. Com esses critérios clínicos, está feito o diagnóstico. Não tem enrolação. O diagnóstico da rinocinusite, ele é clínico. Amanda, quando que eu vou pensar em bactéria? Quando a gente tem aí um curso maior do que 10 dias, quando a gente tem um paciente que estava bem e piorou, ou quando a gente tem um início muito intenso. Aquele paciente que já começa com quadros de muita dor, com quadro de febre elevada, com quadro muito exuberante. Isso sempre liga o alerta para uma rinocinusite bacteriana. A rinocinusite aguda, de uma maneira geral, é até 12 semanas. Acima de 12 semanas, a gente fala em rinocinusite crônica, que é uma doença que a gente sempre investiga, que está associada a outros problemas pulmonares, muitas vezes. Então, não é uma doença tão comum, tá? Como a gente acha. Então, a rinocinusite crônica não são esses sintomas de obstrução nasal recorrente, gente. Isso não é rinocinusite crônica. A rinocinusite crônica, ela vem acompanhada de muitas outras alterações, tá? Então, essa é a rinocinusite. Agora eu quero falar um pouco sobre a rinite alérgica. Quais são os sintomas da rinite alérgica, gente? A rinite alérgica causa problemas nasais e na vizinhança. Não é só nariz, é no nariz e na vizinhança. Obstrução nasal, meleca no nariz, coceira no nariz, mas não só no nariz. Coceira também nos ouvidos, coceira na garganta, irritação na garganta. A rinite alérgica, ela é uma doença lá do sistema imune, é uma hipersensibilidade tipo 1, é uma ativação exagerada do sistema imune das alergias. É uma doença inflamatória mediada por IgE e por eosinófilos. É uma doença crônica. A rinite alérgica, ela não tem cura. Não se cura a rinite alérgica. A gente compensa, a gente melhora o curso da doença. A rinite alérgica ela está associada com outras doenças. 70 a 80% dos pacientes asmáticos têm rinite alérgica. Ela está muito associada com dermatite atópica. As crianças fazem a marcha do alérgico. Elas começam com dermatite atópica, evoluem com rinite alérgica e depois sobem para asma. Então a gente sempre tem que avaliar essas crianças que já começam com esses sintomas de dermatite atópica para essas questões nasais, tá? Então, pergunta de milhões. Chega um paciente no meu consultório com o nariz fechado. Doutora, eu tenho obstrução nasal. Ele tem rinite alérgica ou ele tem rinocinusite? Eu não sei, pessoal. Eu tenho que investigar. Eu tenho que fazer uma boa história clínica e eu tenho que fazer alguns tipos de exame, algum tipo de avaliação
para tornar esse diagnóstico um pouco mais claro para mim quando eu tenho dúvida. Dentro da rinite alérgica, eu uso escalas. Que tipo de escala? Eu vou perguntar para o paciente sobre os sintomas dele. Existe uma rinite alérgica intermitente e uma rinite alérgica persistente. Se o paciente tem sintomas menos de 4 vezes por semana, menos de 4 semanas ao ano, eu vou falar que ele tem uma intermitente, uma rinite que nem é tão importante. Mas se ele tem mais de 4 dias por semana, mais de 4 semanas em um ano, ele tem uma rinite alérgica persistente. Eu tenho que tratar melhor esse paciente. E ele pode ter uma persistente leve, onde ele não tem problema em trabalhar, em dormir, em fazer esporte. Ou ele pode ter uma persistente moderada ou grave, que atrapalha muito trabalho, escola, esporte. Tudo isso tu vai avaliar no paciente com rinite alérgica, tá? Amanda, o que eu vou pedir de exames então? O exame que nos ajuda pra caramba no diagnóstico de rinocinusite e rinite alérgica chama-se videonasofibro-laringoscopia. Ele me ajuda porque eu vou olhar lá dentro do nariz e vão ter alguns achados que vão me ajudar nesse diagnóstico. Nada vai substituir o exame físico e a história clínica desses pacientes. Paciente que chega com obstrução nasal e com meleca no nariz, eu ainda não sei o que ele tem. Paciente que me manda lá no WhatsApp da clínica, eu tenho o nariz fechado e meleca no nariz, o que eu tenho? Não sei. Eu tenho que te ver, eu tenho que fazer algumas escalas, eu tenho que pesquisar e eu tenho que muitas vezes fazer algum exame. Amanda, raio-x de seios da face, vão me ajudar? Posso pedir esse exame? Para que serve esse exame? Esse exame ele era muito solicitado antigamente, ele ainda tem algumas aplicações hoje em dia, em lugares que nós não temos acesso à tomografia, tá? Mas hoje em dia a gente mais solicita esse exame quando a gente não consegue fazer nenhuma outra avaliação, a gente não consegue fazer videoanálise, a gente não consegue fazer tomografia. Então, para rinite, para rinocinusite, o raio-x de cavo não nos ajuda. Não peçam para isso. Não peçam raio-x de cavo, não peçam raio-x de seios da face para rinite e nem para rinocinusite. Não vai nos ajudar. Peçam um videonaso. Se a gente pensa em uma rinocinusite complicada, a gente tem que pedir uma tomografia ou uma ressonância. Então, esses exames que às vezes a gente recebe no consultório, eles são sim um valor que o paciente gasta e eles não vão nos ajudar a chegar em diagnóstico nenhum. Na dúvida de qual exame pedir, façam história clínica, não peçam o exame. Mandem para o especialista para a gente conversar e entender um pouco melhor o que está acontecendo com esse paciente. Tem uma pergunta que eu recebi, se as crianças fazem rinite alérgica. As crianças fazem rinite alérgica. As crianças também fazem rinocinusite. E rinocinusite em criança pode evoluir sim para quadros graves, com acometimento do olho, com risco de meningite, com acometimento do seio frontal. Então, a criança ela pode fazer essas situações e ela pode ser acometida por situações graves. Uma pergunta interessante que é, Amanda, tratando o nariz do meu filho para rinite, melhora a asma? Vocês sabiam que sim? Porque a mucosa que recobre o nariz, ela vai se comunicar com o pulmão também. Se a gente tem um nariz trancado, a gente vai fazer um reflexo nasopulmonar. E muitas crianças têm o nariz ruim e não conseguem compensar da asma. Então tem que tratar sobre uma forma bem conjunta e bem adequada para cada paciente. Nariz obstruído, meleca verde, obstrução nasal, isso aí não faz diagnóstico, não diferencia rinocinusite de rinite alérgica. Tá bom, gente? Gostaram? Vou deixar um abração para vocês, me mandem dúvidas que eu vou responder, tá bom?